E aí, pessoal, vamos lá? Depois da teoria, depois da gente estudar denotação e conotação, ver como é que é, ver qual é a diferença entre um e outro, vamos lá para os exercícios, vamos começar a fazer exercício, tá? A gente vai fazendo juntos, tá? Essa primeira etapa a gente vai fazendo juntos, depois eu antecipo listagem para vocês, vocês tentem fazer e depois vocês vão assistir a aula, tá? Então vamos lá, qual é a pergunta aqui? Qual é o comando da questão? O que vocês vão ter que fazer é classificar as frases abaixo, as frases a seguir, como denotativas ou como conotativas. Né? A gente vai treinar com frases, frase é mais simples da gente trabalhar, texto é muita informação ao mesmo tempo e de vez em quando o pessoal se atrapalha. Bom, para começo de conversa, vamos relembrar logo qual é a história da denotação e da conotação? Olha aqui, o que é uma frase usando o sentido das palavras, a linguagem no sentido denotativo? Aqui o sentido é real. A gente emprega as palavras no sentido real. Já as conotativas, o uso conotativo da linguagem, a gente faz um uso com um sentido além do real. Simbólico, figurado, tanto faz aí o que você queira lembrar mais. Beleza? Então vamos lá. Primeira frase para a gente analisar. Primeira frase diz: é preciso entender, anota aí, o que os astros dizem. Então vamos lá. Como é que você tem que olhar para a frase? Você olha algumas partes, mas sem perder o foco no todo. Então olha só. Quando você tem uma frase como essa, você tem que se prender aqui na questão dos astros, dizendo alguma coisa. O que é que você tem que pensar e interpretar? Astros, você vai pensar em sol, estrela, lua e etc. Não é isso? Os astros, eles são capazes de falar? Eles falam? Eles fazem frases? Eles fazem frases? Não, eles não fazem frases. Né? Então, não escrevem texto, não escrevem poesia, não fazem nada do tipo. Então aqui você tem um sentido dentro do real ou além do real? Além do real. Se o sentido aqui está no uso além do real, aqui a gente teve o uso denotativo ou conotativo? Aqui foi conotativo, né? O sentido aqui foi conotativo. Beleza? Tranquilinho? Se você está já copiando, pausa a tela, se foi muito rápido, né? E copia. Senão você assiste a aula toda e depois você vai pausando o vídeo e passando para o seu caderno. Tá legal? Bom, próxima frase. Vamos treinar mais um pouquinho. Próxima frase é: as plantas ficam mais vistosas na primavera. As plantas ficam mais vistosas na primavera. Bom, de novo, para onde você vai olhar? Aqui você olha o contexto e vai olhando as partes. Tá? Você olha o contexto e olhar o todo das palavras. Planta aqui é planta mesmo, né? Não tem o que inventar. O que você deve estar se perguntando, o que é ser mais vistosas? Tá? Mas já a gente responde. Vamos logo para a primavera. Primavera é a estação
do ano em que acontece o que com as flores, com as plantas? A estação do florescer. Vão dar flores, né? Ficam mais vivas as cores, não é isso? Tá. Vamos lá. O que é esse mais vistosos aqui? Vamos até mudar de cor para frisar. Mais vistosas. Vistoso tem a ver com vista. E vista tem a ver com os olhos, né? Então, quando são mais vistosas, na verdade, o sentido disso é de que ficam mais bonitas aos olhos, aos nossos olhos. A gente gosta de apreciar mais, né? A gente gosta de olhar mais. Pelo menos essa é a lógica dessa expressão. Tranquilo? Então tá tudo aqui dentro do sentido real. Repare que realmente quando você tem a primavera, as plantas ficam mais bonitas, né, de se ver. Tranquilo? Então, se ficam mais bonitas de se ver, aqui você tem o sentido real ou além do real. O sentido aqui é um sentido real. Se o sentido aqui da linguagem utilizada nessa frase está tudo dentro do real, aqui o uso da linguagem foi denotativo ou conotativo? Aqui você teve o uso denotativo da linguagem. Denotativa, tanto faz. Tá legal? Belezinha? Escrevendo masculino, escrevendo feminino, tanto faz. Então tá aqui a análise e a resposta da frase 2. Vamos lá para a terceira frase? Sim? Beleza? Vamos lá, terceira frase. Terceira frase é: há animais que pensam direito. Há animais que pensam direito. Quando você tem uma frase como essa, de novo, para onde é que você tem que olhar? Você tem que, obviamente, prestar atenção no todo da frase e olhar as partes dela. Vamos direto ao que interessa? O que interessa é você olhar a palavra animais e pensar, né? Isso aqui já é o suficiente. Aliás, o que significa esse A aqui com H? Significa existem. Existem animais que pensam direito. Então, indo ao que interessa, a pergunta que você tem que se fazer é: animais pensam? Animais raciocinam? Eles raciocinam? Eles fazem frases? Escrevem livros? Hein? Fazem frases? Escrevem livros? Fazem texto, poesia, alguma coisa do tipo? Não. Então, o sentido aqui é um sentido dentro do real ou além do real? Do sentido habitual das coisas. Normalmente, quem pensa é o ser humano, né? Ele vai raciocinar, fazer frases, vai articular uma conversa e tudo mais. Então, aqui, se o sentido está além do real, vamos lá. O uso da linguagem aqui foi um uso denotativo ou conotativo? Além do real é é conotativo. Beleza? Tranquilo? Mais uma frasezinha aí. Bom, vamos lá. Próxima frase. Próxima frase é: veja neste manual as instruções de uso do aparelho. Sobre o uso do aparelho. Vamos lá anotar essa frase. Veja neste manual as instruções de uso
sobre o aparelho. Galera, olha só, a gente já viu essa frase em algum lugar dessa vida. Se você comprou um aparelho novo, um celular, uma televisão, uma geladeira, né, um secador de cabelo, enfim, qualquer coisa que você compre nas Casas Bahia da vida, uma loja qualquer de eletroeletrônico, eletrodoméstico, né, qualquer bugiganga que você compre, se vem lá o manualzinho, vem escrita uma frase como essa, parecida com essa. Então vamos lá olhar o que interessa. Numa frase como essa, você tem lá o manual. Manual é o livretinho, né? O livrinho. É o livro, o encarte, tanto faz. Né? Aquela folhinha lá para te dar orientações. Né? Ali você tem as instruções. Instruções vem do verbo instruir. Instruir é ensinar. E aí, ensinar, vai ensinar sobre o quê? Sobre o uso de quem? Do aparelho. Né? Qual é o aparelho? Um eletroeletrônico qualquer, né? Um eletrodoméstico qualquer. Aí pouco importa qual é o aparelho. Né? Se é televisão, geladeira, celular, enfim. Enfim, qualquer coisa que você queira pensar. Relógio, né? Dependendo do caso, o relógio vem com manual de instrução, se ele estiver cheio de parafernália, cheio de negocinho. Então tudo isso aqui está sendo usado dentro do sentido real ou além do real. Tudo com sentido real. Então, se está tudo dentro do sentido real, real tem a ver com dicionário, dicionário tem a ver com a letra D. Então, o sentido é relacionado ao uso denotativo da linguagem. Tranquilidade? Beleza? De novo, se você está anotando, pausa o vídeo, né? Copia. Agora, se você quer só assistir, vem comigo que eu vou direto, tá? Bom, depois, mais uma frasezinha. Frase 5. Ouve com H inicial, tá? É o verbo haver, é aquela história lá do existir. Houve muitos acidentes no carnaval. Bom, uma frase como essa. Vamos lá analisar? De novo, olhando para o todo e olhando as partes, tá? Aqui, de novo, relembrando. Esse houve aqui é uma variação daquele A que a gente anotou antes. Isso aqui tem a ver com o verbo existir, né? Que a gente usa, às vezes, o verbo haver. Né? Então, existiu, ou existiram, no caso, né? Aqui seria existiram muitos acidentes. Acidentes aqui não tem mistério. Normalmente são acidentes automobilísticos, com automóveis, com veículos, né? Automobilísticos, né? Com veículos, né? Aqui em trânsito, nas rodovias, etc. Não tem o que pensar. Carnaval a gente sabe o que é, né? É a festa que rola, em geral, em fevereiro. Festa, normalmente, no início do ano, em fevereiro. Né? Na maior parte das vezes. Aquela fanfarronice toda, aquela brincadeirada toda. Beleza. Bom, então tem alguma palavra aqui com um sentido fora do habitual? Não. Então, se não tem, isso aqui tudo está com sentido dentro do real. Vamos botar aqui só sentido real, já dá para entender. E aí, se é sentido real, a linguagem aqui utilizada foi utilizada com seu sentido denotativo ou conotativo? Falou real, real é dicionário, dicionário começa com D. Então, denotativo de novo. Tranquilo? Belezinha? Vamos fazer mais 5? Vamos fazer mais 5 aí. Vou deixar aqui a pontinha para quem ainda está acompanhando visualmente.
Mais uma frasinha. O percurso de nossos pensamentos são desconhecidos e imprevistos. São desconhecidos e imprevistos. Beleza. Temos aí essa frase, já é grandinha, já é um pouco mais simbólica, talvez, não sei. Mas vamos lá analisar. Aqui ele está falando de quem? Está falando de pensamentos. Ele está falando o que dos pensamentos? Ele está falando de percurso. Percurso é caminho. Ele está falando dos caminhos dos nossos pensamentos. Pensamento caminha. Pensamentos caminham. É isso que você tem que se perguntar. Eles andam? Eles dão passadas? Igual a gente faz com as pernas? Eles dão passadas com as pernas? Dão? Não. É claro que a gente vai pensando um monte de coisa, uma coisa depois da outra, e a gente vai pensando que isso é um caminho, que não sei o quê, né? O caminho do raciocínio, a gente está tão habituado a falar dessa maneira, só que, né, na verdade, não existe um caminho. Né? Ele não andou pelo lado direito da via, o lado esquerdo da via, subiu na calçada, desceu da calçada, né? Pegou uma rampinha, né? Atravessou o viaduto, né? E por aí vai. Você não tem essa lógica para o raciocínio. Né? Então, isso aqui, essa relação de percurso e caminho, já é um sentido além do real. Se é um sentido já além do real, é claro que a gente entende? Entende. Né? Mas se é um sentido já além do real, você não vai ter não vai encontrar nunca nenhum pensamento andando aí pela sua rua, né? Então, nessa hora, se já é além do real, você aqui tem um uso denotativo ou conotativo da linguagem. Aqui é um uso conotativo da linguagem. Né? O resto da frase a gente poderia olhar? Poderia, mas já nem importa mais. Né? Nem importa tanto dessa maneira. Por exemplo, se você quisesse olhar aqui para o desconhecidos, né? Os caminhos são desconhecidos, né? Aí você tem que fazer essa vinculação. Né? São imprevistos? Tá, se ele está aqui querendo dizer, né, que não sabe quais são os caminhos, por onde os caminhos, melhor, os pensamentos, né, circulam na nossa cabeça, circulam por aí nas coisas. Mas isso é o de menos. Né? O que importa é que continua sendo um sentido além do real. Beleza? Tá? É claro que a gente entende as frases com sentido além do real? Entende. Tá? Sentido além do real são frases completamente entendíveis. Só que o que a gente está avaliando é o uso habitual, comum das palavras, né? No sentido mais tradicional, mais funcional delas, né? Não com outros sentidos. Quer dizer, a gente está analisando também com outros sentidos, só quando é outro sentido, um sentido diferenciado, aí já cai na conotação. Bom, tranquilo a frase 6? Vamos lá para a frase 7. A frase 7 diz, vamos fazer uma frasinha aqui. As cadeiras modernas são mais leves e confortáveis do que as do século passado.
Vamos lá olhar o sentido todo dessa frase e das palavras em particular, tá? Cada uma delas. Bom, cadeira aqui está sendo usada como cadeira. Cadeira moderna é cadeira do nosso tempo. Nenhum problema, né? São atuais. Modernas, ele está querendo dizer aqui, são atuais. Estão na loja, são as mais recentes. Ele está dizendo que são mais leves. Podem ser mais leves? Pode ser mais pesado? Pode, depende de como for feita a madeira. Mas isso aí não importa se é. Né? Mas em geral, tendem a ser mais leves? Tendem. Né? Ninguém gosta de carregar peso. Né? Vai pegar uma cadeira, a cadeira com 300 quilos é um inferno para carregar. Né? Ninguém quer isso para a vida, ninguém merece um negócio desse. Em geral, também são mais confortáveis. Né? A gente acha aconchegante, né? Mais massinha, também depende da cadeira. Se for feito com muita espuma, né? Um material maneiro, beleza. Mas se o cara, né, estiver pensando em ser agradável, ele vai pensar em conforto. E isso ele contrasta com o século passado. A gente teve no século passado o século XX. Né? Como é que se escreve mesmo? Século XX? Em algarismo romano são 2x, porque cada x equivale a 10, não é isso? Lembra disso, né? Esqueceu não, né? Não tá de pandemia cerebral não, né? Bom, enfim. Então aqui você tem 10 mais 10, século 20. E as modernas aqui, ele certamente está falando de quem? Está falando de século 21, que é o nosso agora. Século 21. 10 mais 10 mais 1. Sim? Bom, enfim, independente aqui da matemática da coisa, ele está comparando um século com o outro, cadeira de um século com o outro, e as nossas tendem a ser mais leves? Tende, tudo bem, né? Se for também pesada, vai paciência, cada um sabe a cadeira que quer carregar, o peso que quer carregar. O que importa aqui, na nossa análise, é averiguar que tudo aqui que a gente analisou está sendo usado dentro do sentido real ou além do real? Tudo dentro do sentido real. E tudo dentro do sentido real é sentido dicionário. Sentido dicionário faz com que a gente tenha aqui a linguagem sendo usada no seu modo denotativo. Tranquilidade? Mais uma aí, sentido denotativo. Tá? Vamos lá para a próxima frase? Galera, pintar dúvida, você copia para o caderno, anota a dúvida e próxima aula me pergunta ou pergunta nessa se der tempo. Joia? Ou então, se quiser já ir perguntando, vai perguntando aí, você que sabe. Tá? Ver o que é melhor. Eu sugiro sempre prestar atenção. Vai prestando atenção, depois assiste de novo, copia para o caderno. Tá? Eu acho que fica mais tranquilo. Tá? Você faz com mais calma. Primeiro você presta atenção. Tá? Vamos lá, próxima frase? Próxima frase é: as criaturas mentais dos filmes povoam o imaginário das pessoas. Bom, vamos lá. Analisando essa frase de novo, olhando partes e olhando o todo, né? Olhando as partes sem perder de vista o todo da frase. Criaturas mentais dos filmes. Está falando aqui de personagens. Ele está falando de criaturas mentais dos filmes, não é isso? Quem é que aparece em filme? Personagens. Personagens, né? São pessoas lá representando outras pessoas em determinadas situações. Povoam. Povoam aqui tem o sentido de ocupar, né? Ocupam, né? Estão presentes o tempo todo. É isso que ele quer dizer.
Estão presentes o tempo todo. Né? Enfim, o imaginário das pessoas. O imaginário aqui, uma tradução para imaginário, é pensamento. Ou imaginação. Né? Imaginário aqui é pensamento. Ou se você quiser acrescentar aí, imaginação. Normalmente isso acontece? Acontece, né? Só que aqui você poderia ficar cismado, de repente, com a palavra povoar, ocupando aí, né? Estando presente o tempo todo em determinado território, qualquer coisa do tipo. Elas povoam o nosso imaginário, realmente? Nosso pensamento? Povoam, mas ocupam tanto assim? Não, aí depende de cada um, né? Mas de modo geral, a gente sempre tem um personagem de filme, desenho, alguma coisa do tipo, né? Porque um desenho animado é um filme, um anime que você goste, né? Que está lá na sua cabeça, uma série qualquer, né? de uma plataforma qualquer, ou Netflix, ou Globoplay, ou sei lá, Amazon Prime, ou qualquer outra coisa, do YouTube mesmo, ou de qualquer outro canal aí da internet, não sei, qualquer coisa do tipo, né? Tudo isso aí ocupa a nossa cabeça. Então, o que importa aqui é que a gente tem uma frase, inicialmente, dentro do sentido real. Dentro do sentido real, também é denotativo. Tranquilo? É sentido dicionário, sentido denotativo. Beleza? Tranquilo? Quem está copiando, terminando, dá uma pausinha na tela e continua o vídeo, copia e depois continua o vídeo. Vamos lá para a frase 9? Frase 9. Frase 9 é: faz quase uns 20 anos. Faz quase uns 20 anos que o Brasil ganhou a última Copa. Copa aqui, é claro, é Copa do Mundo. Né? Ele está falando aqui provavelmente de futebol, né? Futebol masculino. Então vamos lá, olhando o todo, sem perder de vista as partes e olhando as partes sem perder de vista o todo. Faz quase uns 20 anos. Fazer quase uns 20 anos, está falando de um tempo, tá? 20 anos a gente sabe, né, contar isso, não é um problema, 20 anos é 20 anos aqui. Né? Brasil, está falando aqui de seleção brasileira. Seleção brasileira de futebol. Normalmente é assim que a gente se reporta, né, de futebol masculino, porque o feminino ainda não foi campeão mundial. Infelizmente não foi. Foi? Já não lembro. Deu branco. Bom, enfim, isso não é importante, mas aqui, se tratando de 20 anos, está falando da masculina. Né? Ganhou a última Copa. Detalhe, galera. Se aqui tivesse dito 5 anos, 3 anos, não importa, 1000 anos. Se aqui fosse 20, fosse 1000, fosse 50, fosse 3 anos, não importa. Não importa. O que importa é que aqui o valor numérico é um valor usado no sentido real. Você vai falar assim, mas isso não seria verdade. Uma coisa seria informação falsa. Seria falso se fosse escrito 50, 3, 1000, não importa, seria falso. Mas falso e verdadeiro não tem nada a ver com denotação e conotação.
O uso do número aqui iria indicar 50 anos, 3 anos, 1000 anos, tá? Então, falso e verdadeiro não é quesito para avaliar denotação e conotação. A frase pode ser mentirosa, tá? E as palavras estarem lá dentro do seu sentido. Vou escrever isso aqui de novo que ficou tudo emboladinho. Sendo escrito dentro do seu sentido real. Tá? A frase pode ser mentirosa tranquilamente. Beleza? Falso e verdadeiro não tem a ver com denotação e conotação. Você vai olhar as palavras que estão indicando lá o sentido real delas. 50 estaria indicando 50, 3 indicando 3. Bom, vocês já entenderam, já falei isso. Tá? E aí, e assim por diante. Pouco importa o número que estivesse aqui. Tá? Bom, enfim, voltando. O Brasil ganhou a última Copa. A última Copa é um campeonato. Copa do Mundo é um campeonato esportivo. Campeonato esportivo, no caso aqui de futebol. Bom, então se tá tudo aqui indicando o que tem que indicar, né? Fosse verdadeira ou falsa a frase, não importa. Todas as palavras aqui foram utilizadas, e o contexto da frase também, dentro do seu sentido real. Se está dentro do sentido real, então é sentido dicionário. Se é sentido dicionário, é de ou cor. Aqui a parada. É denotativo. Foi? Belezinha? Bom, tranquilão mesmo? Então vamos lá para a nossa última frasezinha. Nossa última frasezinha é a seguinte. Anota aí. Quem está anotando junto, senão anota depois. A eletricidade é uma força que ainda precisa ser melhorada. Bom, frasezinha tranquilinha, vamos lá, que não tem mistério aqui, beleza? Olha só. O que você tem aqui para apreciar? Primeiro, eletricidade. Eletricidade está falando aqui de força elétrica, né? De energia elétrica. E todo mundo sabe do que se trata, né? O que a gente usa aí para acender lâmpada, tomada, aparelhos eletrônicos, etc., né? Carregador de celular e por aí vai. Então, se está falando aqui que eletricidade é uma força, bom, a palavra força está sendo usada no seu sentido real, a eletricidade também, não tem nenhum mistério. Bom, que ainda precisa ser melhorada, essa aqui é uma opinião do cara, mas as palavras estão sendo usadas também dentro do sentido real. Então, aqui a gente tem sentido real. Sentido real, então, né? O que é que você tem para dizer a essa altura do campeonato? Aqui não tem que inventar moda. O sentido aqui das palavras, né, estão sendo usados dentro do sentido real. O sentido real é sentido de dicionário. Então, se é sentido dicionário, aqui a linguagem foi usada no seu uso denotativo ou conotativo? Foi usada no seu sentido denotativo. Tranquilo? Então, anota aí, quem está anotando junto, quem não está, anota depois, vai pausando o vídeo, copiando tela a tela, passando para o seu caderno. Beleza? Próxima aula, a gente vai olhar ainda mais um pouquinho para treinar essa parada. Valeu? Fui!